novo salário mínimo 2026. Divulgado o novo salário mínimo para 2026, com reajuste nominal correspondente a 7,44%, representando, em termos absolutos, uma elevação de R$ 113. Uma fortuna, como se vê. Será que com este montante dá para comprar um quilo de picanha, como prometeu o presidente Lula no início do seu mandato e depois insistiu na galhofa em março deste ano, quando, em Sorocaba, zombou da boa-fé dos brasileiros e sapecou? A carne vai baixar, mas podem ter certeza de que vão voltar a comer picanha outra vez. Este mente até dormindo sono solto. A projeção está no PLN 15/25, encaminhado ao Congresso, prevendo o salário mínimo de R$ 1.630. A sacanagem começa com o ganho real majorado por baixo, ou seja, pelo arcabouço fiscal, ele está limitado a 2,5%. Com esta majoração, os benefícios previdenciários e assistenciais, como o BPC-Loas, também serão aumentados na mesma proporção, pois não podem ficar abaixo do padrão mínimo. A pergunta é: será que os aposentados e pensionistas estão com este estado de ânimo diante dos abusos nos preços dos medicamentos? Mais assintoso ainda é ver a politicagem em torno deste tema tão sensível, como a do senador Paulo Paim, PT, Rio Grande do Sul, ao comemorar, vejam bem, comemorar o impacto positivo desta conquista da classe trabalhadora, já que, no seu dizer, a valorização do salário mínimo é uma questão social. O salário mínimo, juridicamente, é a garantia que tem o trabalhador em torno do que se entende em termos monetários como essencial à existência digna e compatível para atender às necessidades básicas das pessoas. A questão é como viabilizar esse direito social à luz das atividades econômicas ligadas forçosamente a tal coeficiente. Há o peso da conexão dos reajustes a este índice, inclusive do ponto de vista do próprio governo, dado o atrelamento de variáveis ao padrão mínimo salarial, como é notável na questão da previdência e assistência social. O impacto do novo salário mínimo começa pelo governo, que amplia a arrecadação com o aumento da renda, mas os gastos, por sua vez, também se ampliam em função dos benefícios atrelados ao salário mínimo, como é o caso das aposentadorias e pensões. As empresas registram elevação da folha de pagamento e têm a contratação de novos empregados impactada. Já os trabalhadores veem o aumento na renda, ainda que discreto, ativador da variável consumo. Apesar da previsão na lei orçamentária, o montante final pode mudar. O valor definitivo será conhecido em dezembro de 2025, após a divulgação do INPC referente a novembro. Aliás, sobre o INPC, que serve de base à apuração do salário mínimo, convém lembrar que há acusações de aparelhamento do IBGE, que o apura, lembrando que posts de internet que viralizaram em 2024 descredibilizaram os dados divulgados pelo Instituto. Isso leva a entender que, possivelmente, as pesquisas de levantamento do índice sofrem o ranço ideológico do presidente do órgão, o economista da Unicamp, Márcio Postman, tido como um petista empolgado que elogia os métodos estatísticos chineses e gestiona para contaminar a apuração do índice inflacionário de modo a deixar transparecer que o aumento sentido pela população é bem maior nos supermercados do que registra os números frios das pesquisas. Portanto, no entender da corrente crítica a Postman, existe a maquiagem do INPC de acordo com os interesses do governo. Todavia, aos que veem sem razão este juízo desqualificador do órgão, na pessoa do seu presidente. Porque
o gigantismo da fundação mantém a independência do seu corpo técnico, que ao final consegue reprimir pautas ideológicas, como quer que seja em relação ao historicamente apurado pelo DIEESE, entidade que levanta o salário mínimo segundo o necessário para a vida com dignidade do trabalhador. Em 2025, o montante deveria atingir R$ 7.398, contra o índice oficial de 1.518. Por essa distância, dá para verificar o nível de pobreza de renda de grande parte da população, o que aumenta a desigualdade e dificulta a melhoria de vida. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Curta, comente e compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Faça sua inscrição no canal e ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos. Muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. Tchau!